Nossa primeira leitura da Palavra de Deus será retirada do livro de Salmos. Nós leremos estes dois salmos, Salmo de número 66 e o Salmo de número 67. Comigo no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, Salmo de número 66 e 67, em sua cópia da Palavra de Deus, na página 659 e 660. O Senhor é glorioso em seu poder, sob os seus olhos estão todas as nações, todas as almas, as verdades e sentimentos desses dois salmos. Estas palavras do salmista pelo Espírito. Celebrai com júbilo a Deus todas as terras. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendo és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios, e falou a minha boca quando estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos com incensos de carneiros, oferecerei novilhos com cabritos. Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atentar à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Possa o Senhor abençoar esta leitura da sua palavra ao nosso coração e entendimento juntos nesta noite. Queridos amigos visitantes, aqueles que se reúnem conosco pela primeira vez ou retornam ao nosso meio, receba o nosso caloroso bem-vindo. O nosso desejo de oração, que todos aqueles que entrem neste lugar, venham buscar a face do Senhor revelada na Bíblia, a sua palavra, experimentem de fato as bênçãos do nosso Deus nesta noite. Nós temos orado sempre por isso,
Nos reunimos a cada terça-feira às 19h30 para cultuar a Deus pela oração, interceder, suplicar, trazer diante dele toda a vida da igreja, a obra do Senhor, nossas almas aos pés do trono de nosso Deus, com confiança, pois Ele é um Deus que ouve e responde às nossas orações. Esteja conosco todas as terças às 19h30 para a nossa reunião de oração. Talvez você não saiba, mas nós também temos um culto pela manhã, sempre nos domingos também, às 10 da manhã, nos reunimos para adorar ao Senhor e a palavra de Deus é explicada, ensinada direto do texto, versículo por versículo. Aqui nós buscamos a sabedoria de Deus revelada, alimento para as nossas almas. Venha adorar a Deus conosco também pela manhã, às 10 da manhã. Gostaria também de recordar a todos que neste sábado será o nosso primeiro mutirão de tarefas e serviços aqui no novo prédio. Você percebeu que há muitos detalhes a serem concluídos. Já avançamos bastante, mas ainda há um número de tarefas a serem realizadas e queremos contar com todos os voluntários e cada irmão em Cristo aqui, iniciando às 9, queremos concluir às 16, daí a necessidade de estarmos aqui todos já pela manhã, às 9 da manhã, teremos um lanche, um período do almoço e concluindo às 16 horas. Assim, meu querido irmão, amigo, se você não confirmou ainda, fale com o irmão Jonas ao final do culto, ele tem a nossa lista de confirmação. Precisamos dessa confirmação para preparar toda a logística, materiais, alimentos, tudo que está envolvido nesse trabalho do próximo sábado. Ao final de nosso culto, a nossa livraria evangélica reformada estará aberta aqui no fundo. Novos títulos chegaram também para apreciação dos irmãos. Refrescos serão servidos no momento de bate-papo e confraternização também. E agora, nesse momento, os nossos intendentes irão coletar as nossas ofertas alçadas ao nosso Deus. Nosso Pai Celestial, mais uma vez neste dia, nós trazemos a Ti, Senhor, as nossas ofertas alçadas, que é o fruto da Tua provisão em nossas vidas. E rogamos que o Senhor também as receba e as use para a glória do Teu próprio nome, o avanço do testemunho do Senhor Jesus através desta Tua igreja, do Teu povo, nesta cidade. Bendito Deus de graça e misericórdia, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, pois o Teu nome é grande em toda a terra. O único Deus, o Deus verdadeiro, conhecido em todo o mundo, embora desconhecido no coração de milhões e milhões de pessoas. Todavia o Senhor se revela em todas as coisas. A Tua criação proclama, Senhor, a Tua divindade e poder, e logo ao encararmos esta vida e ao olharmos em volta, somos convencidos em nossa alma de que há um Deus, um Criador que trouxe à existência todas as coisas neste mundo tão ordenado, tão complexo. Logo vemos, ó Senhor, que o Senhor está além da criação, é o Deus, o Criador, não criatura. Logo percebemos que há dentro de nós uma inclinação e um instinto para conhecer o Deus vivo. Logo reconhecemos, ó Senhor, na Tua criação, que Tu és o Deus Todo-Poderoso e pode ser buscado e encontrado. Mas, ó Senhor, nós também reconhecemos logo, e muito mais cedo às vezes do que reconhecemos a Tua criação e o Teu poder, que somos pecadores diante de Ti. E que cada homem e mulher nascido neste mundo, no estado em que se encontra, não está preparado para entrar em Tua presença, a presença de um Deus santo que é um fogo consumidor, que conhece cada coração para prestarmos contas a Ti. Senhor, no estado em que nós estamos,
Se não conhecemos a Cristo e não experimentamos ainda esta gloriosa conversão, que é uma mudança do alto em nossas vidas, uma transformação pelo perdão de pecados e uma nova vida, não estamos preparados, ó Senhor, para aquele grande dia. Nós reconhecemos isto, ó Deus, e ao olharmos em volta, vemos as evidências na criação do pecado humano, quanto mal, quanta corrupção, que pessoas criadas à tua imagem e semelhança moral se comportem agora como animais irracionais, como se não houvesse uma alma, não houvesse um Deus todo-poderoso, que possui uma lei a quem pertencemos, a quem devemos prestar contas. Quando olhamos todas as guerras e tragédias, toda a mentira, a malícia, o engano e a morte, ó Senhor, como uma estampa em todas as coisas, consumindo e engolindo vidas, homens, mulheres, ricos e pobres, pessoas notórias e desconhecidas, a própria natureza sendo engolida por ela, nós sabemos que este mundo está sob a maldição do pecado, e que nós trouxemos sobre nós mesmos, como uma raça humana, toda a miséria que encontramos em volta. E, ó Senhor, mais triste, pesaroso é parar e descobrir um dia que o mal não está apenas fora de nós, mas também dentro de cada coração, que o pecado habita nos pensamentos, na imaginação e nas mais íntimas afeições, e que cada parte da nossa alma foi manchada pelo pecado e não há parte alguma sã em nós, por isso somos todos pecadores e não há nenhum justo diante de ti e todos estão debaixo da condenação. Senhor, nós reconhecemos que se não fosse por tua imensa graça em prover um meio de reconciliação contigo, de perdão de pecados, nenhuma alma jamais poderia entrar em tua presença. A tua santidade nos consumiria imediatamente. Mas nós olhamos por este retrovisor da história a contemplar a vinda do Salvador a este mundo, Deus eterno que tomou um corpo e natureza humana para viver uma vida perfeita como um representante no lugar de pessoas tão tortas como nós. Uma vida moral, reta, justa, mantendo todos os teus mandamentos, para alcançar assim os méritos, para abrir o céu para pecadores, para salvá-los e regenerá-los. E ao entregar a sua vida daquela maneira voluntária, entregou-se para ser um sacrifício no lugar de pecadores, pagando por pecados que não foram seus, morrendo voluntariamente não contra a sua vontade, levando sobre si mesmo a punição que a tua santa lei comanda, por todos os nossos crimes contra a luz e a verdade, contra a tua santa lei, levando sobre si a nossa miséria e tragédia. Ele pagou ali no lugar de milhões e milhões de homens e mulheres que ao longo da história o buscariam para o perdão, para a reconciliação com o Senhor, e colocariam nele toda a certeza e esperança para a eternidade da alma, e buscariam nele, os méritos que o Senhor reconhece e aceita, a vida perfeita do teu amado Filho, a sua morte aceitável no lugar de pecadores. Nós glorificamos o nosso Salvador, que ressuscitou da morte, venceu o poder da morte, agora pode ressuscitar aqueles que nele creem, e reverter este poder e dar vida a mortos espirituais a todo aquele, Senhor, que se volta a Ti por meio de Teu amado Filho para a nova vida. Graças Te damos pelo Senhor Jesus Cristo. Graças Te damos por Tua palavra que nos revela estas coisas, este livro divino, como nenhum outro livro, uma cópia da Tua vontade entregue à raça humana, este livro que não possui qualquer contradição, mas de página a página revela o Salvador, o Senhor da glória, que Ele viria, que Ele veio e que Ele subiu à eternidade, que Ele logo voltará. Este livro que nos revela o caminho único, verdadeiro de salvação, este livro que nos mostra o estado de nossa alma, este livro divino,
a tua palavra que nos encaminha e nos instrui a irmos à fonte de vida eterna, de perdão ao Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos, porque toda pessoa aqui nesta congregação que um dia experimentou, pela fé em arrependimentos diante de ti, a salvação, jamais de fato retroagiu ao mundo, ao pecado e à morte. Aqueles que uma vez por todas se arrependeram de seus pecados diante de ti, jamais se arrependerão do seu arrependimento e retroagirão atrás, de volta para a lama, para o pecado. Quão grande é a nossa alegria em saber que o Senhor nos preservará até o final e a boa obra iniciada em cada alma que se aproximou de ti será mantida e cumprida até a glória eterna. Graças te damos porque com a salvação temos o perdão de nossos pecados, mas também recebemos a força para vencê-los. O teu Espírito habitando em nós, um novo caráter transformado, uma nova perspectiva, um novo começo e tantas descobertas. O teu amor, a oração, a certeza de vida eterna implantada pelo teu Espírito em cada alma. Graças te damos por esta salvação total, completa e permanente. Senhor, nós te louvamos por ela. E rogamos nesta noite que cada alma que aqui adentrou, se há entre nós e aqueles que nos acompanham pela internet, amigos que estão ansiosos por conhecer esta nova vida, que ainda não podem afirmar no íntimo do coração, com honestidade, que já experimentaram esta conversão, esta obra do alto, o perdão, a remoção da culpa, a nova vida, que estes, ó Senhor, compreendam nesta noite, conforme ouvimos a tua palavra, que há perdão para pecadores arrependidos, que há uma nova vida para aquele que clamar a ti, que é possível, e a tua palavra nos ensina a terminarmos os nossos dias e partirmos para eternidades, salvos, perdoados, seguros e certos disso, como a tua palavra nos ensina e afirma. Senhor, vem e lida. Às vezes há tantas dificuldades em nosso pensamento que nos mantém, Senhor, longe de ti. Obscuridades, outras vezes pecados que nos prendem. Senhor, e pela tua luz, a luz da tua palavra, banha as trevas espirituais e chama pessoas, homens e mulheres, para Cristo, teu Filho amado, glorificando-o por tudo que ele fez, experimentou em sua vida, em seu sofrimento, no lugar de pecadores. Deus de graça, visita-nos com a tua salvação, e não somente esta congregação, mas também aqueles e com sinceridade agora se aproximam de ti, em outros lugares onde a tua palavra sinceramente é proclamada. Visita-os também, e conforme a medida de fé, responde ao Senhor, e perdoa, e salva e transforma, pois o Senhor é poderoso para fazer aquilo que nenhum homem ou pregador pode realizar na alma. Vem e visita cada alma com a tua salvação, é o nosso clamor. Nós buscamos a glória de nosso Salvador e desejamos mais uma vez experimentar e ver o fruto, Senhor, do amor tão grande de nosso Salvador em nossa geração, em nossos dias, entre nós, almas resgatadas por Ele, mesmo hoje, para a sua glória. Ó Deus de graça, guarda o nosso pensamento, ajuda-nos a ouvir a tua palavra e a responder com fé ao chamado de vida, ao convite para viver, ao comando ao arrependimento e entrar por esta porta, Cristo Jesus, que conduz à vida eterna com o Senhor. É o que te rogamos humildemente, em o nome e pelos méritos do Senhor Jesus Cristo e para o teu louvor. Amém. Queridos amigos, abra comigo ainda a palavra de Deus mais uma vez nesta noite, agora na primeira carta de João, no capítulo de número 3, próximo ao final do Novo Testamento, primeira das 3 cartas de João, no capítulo de número 3.
1 João, capítulo de número 3, nós leremos todo este capítulo. É a respeito de evidências de uma nova vida, de uma verdadeira conversão. Estas palavras de João pelo Espírito. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado, não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. O Senhor abençoe mais uma vez esta leitura da sua palavra, a nossa alma, o nosso coração nesta noite. Vamos outra vez louvar ao Senhor, entoando em nosso inário o hino de número 42. Este hino de número 42, baseado em João capítulo 12, Jesus, tenho prometido seguir-te até o fim.
Queridos amigos diletos visitantes, abra comigo a palavra de Deus nesta noite, na primeira carta do apóstolo João, nossa segunda leitura anterior, no capítulo de número 3, lerei o versículo de número 9. 1 João, capítulo 3, estas palavras afirmativas, assertivas de João pelo Espírito. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nosso título nesta noite é Evidências de uma verdadeira conversão. Também poderíamos chamar de nascidos de Deus. Bem, a minha intenção nesta noite é afirmar uma verdade da palavra de Deus, que está aqui neste versículo 6 ao versículo de número 9, desse terceiro capítulo de 1 João. E a verdade é esta: que a conversão nos livra do domínio, do poder do pecado. Esta é a verdade declarada aqui nestes versículos. A conversão, a salvação, nos salva, nos livra do poder do pecado. A nova vida recém-recebida, a nova vida em Cristo, ela traz também, além do perdão de pecados, uma força, um poder operante dentro da pessoa salva, que lhe capacita a vencer a sua prática pecaminosa. Está tudo aqui neste versículo 6. Qualquer que permanece nele, em Cristo, em Deus, não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu, nem o conheceu. O versículo 9, ele continua: qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente, a semente de Deus, permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Bem, antes de seguirmos com o nosso tema aqui neste texto, Evidências da Conversão, deixe-me esclarecer uma preocupação, um mal-entendido muitas vezes, que é levantado neste versículo. Devo lhe dizer o que este versículo não está dizendo primeiramente. Esse versículo, esse texto, João pelo Espírito, não está ensinando, não está dizendo que uma pessoa salva não mais pecará. O texto da palavra de Deus não está ensinando que uma vez salvo você não peca novamente. Não é isto. Ele não está ensinando isso, que um crente não irá cometer um ato de pecado após a sua conversão. É claro que ele não está afirmando isto, e nem poderia, isso é contrário a toda a verdade da palavra de Deus, as doutrinas da fé. Ele não está dizendo isso, porque na mesma carta, no capítulo 1, no versículo de número 8, ele diz algo contrário a isso. Ele diz essas palavras: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Versículo 8, se dissermos que não temos pecados, vivemos em uma ilusão. É uma ilusão, é uma fantasia dizer: eu não peco mais. Um crente, a pessoa salva, não peca novamente. Assim, o testemunho da palavra de Deus, em outros textos também, e da nossa experiência quando nós nascemos de novo, é que nós pecamos ainda. E nós voltamos a pecar, e nós não negamos que não pecamos. Deus declara isso, a nossa experiência confirma isso. E o que esse texto, capítulo 3, versículo 6, versículo 9, quer dizer é o seguinte: ele está falando sobre, marque isso, a prática do pecado. Volte ao texto novamente, o nosso versículo, capítulo 3, versículos 6 e 9. Qualquer que permanece nele, aqui está a chave, não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado, na prática, não o viu pela fé, nem o conheceu. Versículo 9, qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Prática, porque a sua semente de Deus permanece nele, não pode seguir nesta prática pecando. Ele é nascido de Deus. O que ele está dizendo é isto: ele está falando sobre a prática do pecado. O pecado como estilo de vida, a continuidade, a permanência em pecados. É sobre isso que ele está falando aqui. Se uma pessoa nasceu de novo, então esta corrente de pecados contínua, este fluxo de uma vida pecaminosa, inesgotável, sem parar, é quebrado. Antes da conversão, da obra de Deus na alma de uma pessoa, o
que acontecia era isto: uma vida contínua de pecados. E havia ali pausas, momentos que quebravam essa corrente por alguns atos de justiça, de boa vontade. Mas o que caracterizava a vida era este fluxo, esta prática de pecaminosidade. Nós pensávamos, planejávamos e voltávamos a pecar. Quando uma pessoa é salva, é o contrário. Pela graça de Deus, o Espírito de Deus agora habitando em uma pessoa transformada por Ele, o fluxo é de justiça, com interrupções tristes, às vezes, de pecados. É uma nova vida, é um novo relacionamento com o pecado. Antes do pecado, uma pessoa é amiga do pecado. O pecado é seu amigo íntimo, ele traz isso em sua mente, em seu coração. Ele vive, sua vida é caracterizada por atos contra a lei de Deus. Na consciência, em palavras, em ações, é um histórico, é um currículo imenso de uma vida em pecados. E assim, eu luto em favor do pecado, eu o promovo, eu o destilo pelo mundo, eu estou lutando por ele, assim por dizer. Na conversão, nós mudamos de campo. Nós lutamos agora contra ele. Um novo princípio nos é dado, é formado dentro de nós. E é sobre isso que o apóstolo João está falando, sobre a quebra desta prática do pecado. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Permanecer, continuar ali dentro. E no versículo 6 ele usa o termo prática, não pratica mais o pecado. O pecado era a minha prática antes da conversão, era o meu esporte. Eu fazia do pecado o meu esporte, como eu vou pecar, de que maneira, o que eu vou ter, o que eu vou alcançar, que coisas eu vou fazer para satisfazer os meus desejos, a minha carne, o meu ego, o que quer que seja. Eu vivia nessa novela, a minha vida era isso, era prática, eu estava dentro, eu permanecia nisso. Na conversão, eu fui transformado. Eu fui retirado desse contexto, eu não permaneço mais lá. Eu sou tentado e muitas vezes, por negligência, o crente vem a pecar, mas aquele princípio de permanecer ali, enxafurdando no pecado, não existe mais, ele sairá dali, pela graça de Deus. Assim, este é o ensino desse texto da palavra de Deus. Se uma pessoa nasceu de novo, esta corrente da prática do pecado será rompida. Bem, não é que nós nos tornamos então perfeitos na conversão. Pessoas agora imaculadas em um pedestal, que nunca falharão, que nunca errarão. Não. A conversão, ela traz uma nova disposição. Se você pensar sobre uma lei na natureza, e nós todos estudamos e ouvimos falar sobre ela, na lei da gravidade ou gravitação universal, é algo que acontece em todo lugar. Se você jogar algo para cima, uma caneta, naturalmente ela vai cair, ela não vai continuar subindo. Parece que é uma lei que determina ela cair. Se você jogar uma caneta aqui em São Paulo, isso vai acontecer. Lá em Pequim vai acontecer. Lá em Londres a mesma coisa. Em qualquer parte do planeta Terra, na Patagônia, há uma lei dominando essas forças físicas que diz que esse objeto, a massa, vai ser atraída pelo centro da gravidade do planeta Terra, etc. Você vê isso em todo lugar. Assim é antes da conversão. É como uma lei, eu não posso não pecar. Eu sou sempre inclinado para isso. E quando a tentação é colocada diante de mim, e Satanás estala o dedo, para lá eu vou. Eu não posso não pecar, eu não tenho força, não tenho controle. Eu vivo, eu permaneço, eu estou ali dentro. Mas da conversão, esta lei, Paulo utiliza esses termos lá em Romanos, a lei do pecado, essa força, essa inclinação dominante, ela é rompida. E agora o crente, ele pode não pecar mais. Lhe é dado força, aquele domínio do pecado é fraturado, ele não precisa e não tem necessariamente que pecar. Antes ele não podia não pecar e agora ele pode não pecar. Esta gravidade foi invertida. Antes eu sempre pendia para o pecado, para as coisas deste mundo, contrário a Deus. Agora há uma propensão para o alto, embora há uma força aqui ainda tentando me atrair, há uma propensão para o alto. Essa é a mudança de lei, uma mudança de natureza, e é sobre isso que ele está falando aqui mais uma vez. Bem, versículo 6, qualquer que permanece nele, não pratica o pecado. No versículo 9 ele usa a palavra permanece novamente. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Permanecer nele, permanecer no pecado. Você percebeu a mudança? É bastante simples, é muito interessante o estilo de escrita, de linguagem do apóstolo João. Isso é típico dele, você perceberá desta maneira singela, clara, reafirmativa de ensinar algo. É maravilhoso. No versículo 9, ele diz então, qualquer pessoa que experimentou a conversão, nasceu de novo, nascido de Deus, não permanece, nós vimos, na prática do pecado, porque a sua semente
permanece nele. Bem, João está lidando aqui nessa carta, esse é o contexto geral desta primeira carta, com evidências que trazem segurança a uma pessoa de que ela nasceu de novo. Há muitos testes espirituais, ele coloca aqui, pelos quais nós podemos ver esses testes e marcar, isso está em mim, isso não está, isso é verdadeiro em minha vida. O versículo-chave dessa primeira carta já nos diz isso, é no capítulo 5, versículo 13. Ele está escrevendo uma carta a outros salvos, e ele diz, por fim, estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus. Vocês são salvos, escrevo para vocês salvos, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais, siga crendo no nome do Filho de Deus, que ele salvou vocês. Evidências. Eu escrevi tudo isso aqui para que vocês possam fazer um teste em si mesmo e perceberem que já nasceram de novo, se vocês foram ao Salvador. E assim ele fala sobre evidências, segurança de salvação. Então ele passa a apresentar um número de testes a serem feitos. Ele fala sobre o teste do amor pelos irmãos, nós já lemos sobre isso. Sobre vencer o mundo, aquele que é nascido de Deus, vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a fé que lhe foi dada, e vários outros textos. É uma cesta imensa de frutos de conversão. No capítulo 5 nós vimos isso, esta chave. Então, ele passa a lidar com vários testes com o intuito, mais uma vez, de afirmar esta segurança de salvação. Agora veja como ele iniciou, para você perceber esse contexto. Ele inicia o livro no capítulo 1 com grande alegria, com grande exultação. Observe isso. O que era desde o princípio, o que vimos, o que ouvimos, ele está falando sobre a glória de Deus revelada. Deus veio a este mundo, Deus se manifestou. Versículo 4, estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo, alegria se cumpra, completa. Esse copo esteja cheio de alegria, não pela metade, não duvidosos, não seguir pela vida como crentes duvidando, mas que vocês tenham certeza e a vossa alegria, o vosso gozo seja grande. E no versículo 12 ele começa a falar sobre a paternidade divina. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Quer dizer que um crente também volta a pecar. Então ele segue nessa exultação, à segurança, à vida, a uma nova vida. E aí, a partir do capítulo 3, ele chega então a anunciar esses testes espirituais. Ele diz, veja quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Nós não somente fomos perdoados, nós fomos adotados por Deus, filhos, filhas de Deus. São coisas maravilhosas. E ele se alegra. E ele regozija aqui. Assim ele começa a carta com exultação, e ele então apresenta esses testes de que somos filhos de Deus, vários deles, já mencionei, santificação, amor pelos filhos de Deus, vencer o mundo e tantos outros. E o teste, dentre todos estes, que eu gostaria de isolar e colocar o holofote para a nossa análise aqui nesta noite, é este texto do capítulo 3, do capítulo 3, os versículos 4 em diante. Ele inicia aqui então: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, isto é, eu sou um criminoso. A lei de Deus deve ser punido, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou, Cristo Jesus, para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conheceu. Qual é o teste de vida espiritual de que alguém nasceu ou não de novo? Está claro. Permanecer no pecado, não permanecer no pecado. Bem simples, não é? Ele põe esse teste diante de nós. É fácil de compreender. Então ele segue dizendo essas palavras. Eu gostaria de enfatizar nesta noite esse capítulo 3. A conversão, a salvação, então, é uma transformação moral, algo realizado por Deus na alma, na vida de uma pessoa. Há uma mudança, há uma transformação moral. Conversão nos transforma em pessoas que agora odeiam o pecado e amam a justiça. E deseja uma vida justa, e por justa quer dizer moralmente reto diante de Deus. Eu não quero pecar, eu não quero mais transgredir a lei de Deus, ser um inimigo de Deus, não quero desonrá-lo, entristecê-lo. Conversão transforma uma pessoa e leva esta pessoa agora a odiar aquilo que ele amava, porque ele sabe que isso é desagradável a Deus.
Esta pessoa passa a amar justiça, uma vida justa, reta, moralmente reta aos olhos de Deus. E ele segue falando sobre isso. Qualquer que pratica a injustiça não nasceu de novo. Nisso sabemos, prova, teste, que nascemos de novo. Justiça, uma vida moral, retidão, é uma transformação interna. É uma nova pessoa. Essa é uma evidência. E assim essa conversão, a conversão quando ela acontece, uma grandiosa prova de que esta pessoa nasceu de novo, uma evidência que ela foi feito filho de Deus. Vede, somos filhos de Deus. Qual é a prova? Bem, está aqui no versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Na prática, não fica lá. Assim ele faz uma declaração aqui, que é esta. Então ele dá duas razões simples. Essa é a declaração. Se uma pessoa reivindica, afirma ser um cristão, ter nascido de novo, convertido, salvo, então ele e ela não permanece na prática do pecado. Essa é a declaração. E agora duas razões porque esta pessoa não permanece na prática do pecado. Bem, a primeira asserção ou declaração é essa, e a primeira razão está também no versículo 9. Veja, qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Declaração. Por quê? Porque a sua semente, razão, porque a sua semente permanece nele. Bem, ele usa aqui, primeiramente, a frase nascido de Deus, uma frase muito bela. Mas ele já havia dito isso antes, aqui no capítulo 2, versículo 29, você recorda, se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Toda evidência de conversão tem a ver com o fato de que houve uma transformação. E aqui ele diz novamente essas palavras, logo no início, queridos amigos. O que ele está falando aqui? Bem, ele está dizendo isso, capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E como é que nós sabemos que nós nascemos de Deus, que somos de fato, não apenas chamados, olha o crente, ei meu irmão, que somos filhos de Deus numa nova natureza? Bem, ele então dá essas evidências. Logo no início da obra do Espírito de Deus na vida de uma pessoa, o que o Espírito de Deus, e essa é a ilustração, marque aqui, o que o Espírito de Deus faz numa pessoa é introduzir em nós, plantar em nós a semente de Deus em nossa alma, a vida de Deus em nossa alma. Essa é a razão, versículo 9. Nós sabemos que somos filhos de Deus, não permanecemos no pecado. Por que razão? A semente de Deus permanece em nós. Semente de Deus permanece em nós. No momento em que uma pessoa tem os seus olhos abertos, esse é o início da conversão. No momento em que o Espírito opera nesta vida, o que ele faz é implantar um novo princípio, chamado aqui de semente de Deus em nossa alma. E assim, a partir deste momento, isso significa que aquela pessoa se torna consciente, seus olhos são abertos para as realidades espirituais. De repente, quando essa semente foi plantada, aquela pessoa que vivia enterrada em seus pecados, às vezes um remorsozinho, de repente seus olhos se abrem, ela se torna consciente, eu sou um pecador e não apenas peco, eu sou diante de Deus um homem, uma mulher pecaminosa, pecaminoso, eu sou, seus olhos são abertos. E essa, a propósito, é uma definição de fé, ter os olhos abertos, que nos leva ao que nós não víamos. Eu não via como pecador eu era. Alguém me dizia, poxa, mas que mau caráter você, rapaz, você não me xinga assim não, eu não sou, eu não aceito, eu faço, tenho erros, eu falo, eu não sou um pecador, não me dê esse título. Nós não víamos isso. Nós não víamos o nosso orgulho, a nossa basófia, a nossa inimizade, resistência contra Deus e todas as evidências de Deus. Nós não víamos as nossas mentiras, o mal que nós causamos às outras pessoas, quanto nós roubamos de Deus a nossa vida, o direito que ele pertence por Criador, nós não vimos. Assim, a fé que é dada, essa implantação, o início da conversão, ele abre os olhos. Agora eu passo a ver o meu estado. Deus é real, ele conhece, ele vê dentro de minha alma, ele sabe tudo o que eu fiz, pensei, eu falei. Eu me torno consciente disso. A semente de Deus é plantada ali. E nós vemos agora que nós não víamos. E é isso então
que nos leva a colocar a nossa fé em Cristo e a confessar a Ele nossos pecados. Nós estamos cônscios, convencidos dele, clamar por misericórdia, por salvação. Ele precisa primeiro abrir os nossos olhos. Ele precisa primeiro plantar esta semente inicial de regeneração. E assim nós enxergamos o nosso perigo, e assim nós enxergamos a nossa salvação provida por Cristo e corremos para Ele. Isso nos leva ao arrependimento. Nós estamos conscientes, então, que a vida que nós vivíamos antes da conversão era contrária à vontade de Deus e por isso Ele é justo em nos condenar. Mas agora, fomos levados ao arrependimento, não queremos mais ter parte com o pecado, não queremos mais permanecer no pecado diante de Deus. É a vida de Deus em nós. Declaração: nós somos filhos de Deus, queridos. Como? Qual a prova? Qual o teste? Porque a sua semente permanece nesta pessoa. A vida de Deus em nós. E a vida de Deus se refere à vida moral de Deus. Santidade. É a glória de Deus que permeia todos os seus atributos. É por isso que uma pessoa nascida de Deus inevitavelmente viverá, buscará uma vida de justiça, de retidão moral diante de Deus e dos homens. Agora volte ao versículo de número 9, nós seremos breve nesta noite, eu peço que você mantenha as rédeas da concentração. Veja outra vez: qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Por quê? Porque a sua semente de Deus permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Bem, a semente de Deus, a própria natureza de Deus está agora nesta pessoa, não a divindade. A natureza moral de Deus foi implantada neste pecador e a natureza de Deus é santidade. Deus é santo, santo, santo. E todas as suas coisas são marcadas por isso. Retidão, isso significa santidade. Justiça, separado do pecado. Ele é reto em todas as suas declarações, palavras, escritas. E isso agora é implantado dentro deste crente. Esta é a semente de Deus. Ele é transformado. Como pode alguém mudar dessa maneira, deixar de fazer aquelas coisas e se tornar uma outra pessoa? É por causa desta semente de Deus plantada em nós. Essa é a glória da nova vida, convertido, ser um verdadeiro cristão segundo a palavra de Deus. Cristo, Senhor, o Salvador, não é alguém que apenas vem a você e fala: olha aqui, você crê em mim, aqui está uma lista de faça e não faça, toque e não toque, siga essas regras aqui. Não, não. Ele não faz dessa maneira. Ele implanta a sua vida em nós, essa nova vida, esse novo princípio, e assim, consequentemente, você transformado, agora ama a justiça, deseja a justiça. Não é uma questão de aqui está uma lista de sim, não, faz, não faz, toque, não toque, se esforça, é ruim, é difícil, mas faça um esforço, se restringe dessas coisas e Deus se agrada. Não, Ele põe dentro da pessoa esta nova vida e o poder para viver isso. Ele não somente perdoa o registro da culpa, Ele dá a vida, poder. A semente de Deus está nesta pessoa. Por isso é nascido de Deus. Ele o gerou, a sua semente, assim por dizer, o sêmen espiritual o gerou, como gerou Cristo no ventre de Maria. Ele nasceu de Deus. Deus o transformou. A vida de Deus está nele. Ele não pode permanecer no pecado, porque Deus é santo, Deus é justo, Deus é reto. Então ele pergunta, e eu devo lhe perguntar: você nesta noite pode com honestidade afirmar que esta semente de Deus vive, é real, se manifesta em você como pessoa? Bem, se você pode afirmar que não faz mais do pecado uma prática, porque há esta razão aqui, duas razões pelo menos, então você é nascido de Deus. Como isso acontece, pastor? Da seguinte maneira: a natureza é transformada. Antes eu planejava o pecado, havia um senso de culpa aqui, um remorso, mas eu conseguia vencer isso aqui, seguir em meu pecado, planejar e voltar. E quando eu me indulgia no pecado, bem, eu não só experimentava isso, eu mergulhava nisso.
Sai dali assim, poxa, que coisa, vou esquecer disso, vou enterrar, não existe. A diferença agora é essa. Salvo, semente de Deus, o Espírito em nós, você tem uma vida de justiça, poder de Deus para vencer o pecado, mas, quando nós pecamos, João fala sobre isso, se pecarmos, você não permanece ali. E o gosto do pecado vem com prazer, mas vem junto com amargura. E você não mais consegue ter ali a sua consciência dolorosa. E após o pecado, em vez de enterrar, esconder e remorso, melhor pensar, você é a melhor pessoa, deixa para trás, você se sente uma pessoa tão suja e você quer trazer tudo diante de Deus, mesmo sem merecer, com senso de culpa, para que Ele te perdoe e te lave. Há uma mudança, há uma transformação. E isso é real. Veja, eu não estou dizendo que um crente não tenha prazer ao pecar. É claro que tem. Senão também não seria pecado nem atrativo. Nós desfrutamos do prazer no qualquer pecado que acontece. Agora veja, esse prazer, ele é espasmódico, ele é momentâneo. Ele só acontece porque nós somos naquele momento levados, nos deixamos levar pela tentação, a ira do momento, alguma coisa, isso leva eu participo, mas depois não há prazer, há vergonha, tristeza, remorso, amargura. Por quê? Porque é uma nova vida, o paladar foi mudado, eu não consigo, é horrível, porque eu estou sujo, eu pequei contra Deus, eu vou me esconder, eu preciso confessar, como eu pequei de novo? É diferente. Mas o não nascido de novo, este prazer é do início ao fim, fica um gosto desejando novamente, e planeja e volta novamente. Não há essa tristeza, você percebe a diferença, há uma mudança. E assim sabemos que nascemos de Deus, porque a semente, a vida de Deus, santificação, está em nós. Então não é que uma pessoa não peque. É que o seu relacionamento com o pecado mudou completamente. E ele diz então, no versículo 9, estas palavras, esta é a primeira razão dessa declaração. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Isso é uma verdade, isso é um fato real. Por quê? Primeiro, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, viver na prática do pecado. Essa semente é a vida de Deus. Aqui está uma linguagem figurativa. Veja, o contexto que ele usa aqui é um contexto agrário, agrícola. Ele pega uma ilustração de um contexto que toda pessoa conhecia, sociedades agrárias, não é fácil de compreender, e usa uma linguagem figurativa aqui. Se você planta semente de acerola, você não pode esperar que nasça manga. Se você planta semente de acerola, não vai nascer manga. Se você planta semente de laranja, não irá nascer abacate. É o que ele está dizendo. Se você diz que a semente de Deus, a vida de Deus foi plantada em você, o que você espera dessa pessoa? Justiça, retidão, santificação. É como na questão dos genes, não é? Características dos pais que passam para o filho. Se uma pessoa tendo nascido ali, pai, mãe, então certas características fisionômicas, talvez fisiológicas, irão passar pelos genes para essa criança, e todo mundo vai perceber que aquela pessoa, aquele rapaz ou aquela moça, olha, é filha de fulano, está na cara, sim, na cara, não é? Essa é a ideia, é isso que ele está dizendo aqui, essa ilustração que ele usa. Se você é nascido de Deus, espera-se em você a aparência de Deus, a aparência moral. Você não pode ter nascido de novo e se comportar como um filho do diabo, porque ele peca desde o princípio e permanece pecando. Aparência moral de Deus. Veja Efésios capítulo 2, versículo 2, ele diz, isso a Paulo agora, ele afirma esta verdade. A Bíblia, ela não se contradiz, ela afirma as mesmas coisas ao longo de todo o texto. Efésios capítulo 2, versículo 2, observe. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados,
em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, Satanás, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes da conversão, andávamos, como? Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, observe, filiação, filhos da ira, como os outros também. Filho, semente, filhos da ignorância, da maldade, da rebelião. Aqui está essa pessoa, é um rebelde contra Deus, contra a verdade, contra tudo. Filho da rebelião. Com quem ele se parece? Com uma pessoa rebelde. Aqui está um filho das trevas. Com quem se parece? Com uma pessoa obscura, má. Todos nós vivíamos assim. Aqui está um filho da imoralidade. Com quem ele se parece? Com sua mãe. Imoralidade, uma pessoa imoral. Aqui está um filho da cólera, com que ele se parece com um leão, uma pessoa como a sua mãe. As características são passadas, mas se eu nasci de Deus, então espera-se que esta imagem moral, a semente de Deus, esteja em mim. Bem, e a segunda declaração que ele chama a nossa atenção, então esta frase, observe no versículo 9. Primeiro, qualquer que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado. Porque a sua semente permanece nele, não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nós destacamos a palavra permanece nele. Como assim? Bem, a semente de Deus permanece, continua nesta pessoa. Não é uma questão espasmódica. Permanece nele. Não é como uma faísca de vida que aparece de repente ali, mas some. Você já viu, talvez na televisão, no jornal, no filme, uma pessoa sofre um ataque cardíaco, está ali no chão e a ambulância chega, dependendo do lugar, tem ali o desfibrilador, não é? Aquele choque que vai ser dado na pessoa, ali está o corpo. Provavelmente a pessoa morta, talvez, e dá-se aquele choque, um choque, e o corpo começa a se movimentar como estando vivo, né? O choque é uma corrente elétrica apenas. Alguns voltam à vida, muitos permanecem ali. Foi apenas uma faísca de vida. A vida não permanece naquela pessoa. Aquele choque, aquela vida não continua. E é isso que ele quer dizer. Se nós nascemos de Deus, esta semente, esta vida de Deus em nós, ela continua, ela permanece em nós. Não é uma faísca de santificação. Há uma vida contínua ali. Talvez um novo crente, uma pessoa que nasceu de novo em Cristo, que encarou o seu pecado e clamou a Deus de todo o coração por salvação e misericórdia, confiando no Senhor Jesus Cristo. Talvez um novo crente, ele esteja lutando contra uma determinada tentação. Essa luta não irá parar. Ele não vai parar de dizer, poxa, eu não consigo vencer isso mesmo, é melhor fazer amizade com os nossos inimigos. Não tenho mais nenhum inimigo, todos são meus amigos. Não, ele não faz isso. Ele continua combatendo. E vai chegar um momento em que ele irá vencer, finalmente ele irá vencer o domínio desse pecado. O pecado, esse ou qualquer que seja, não terá mais domínio sobre ele. Ele irá vencer isso, eventualmente. Assim como nós ouvimos de supostos crentes que retornam ao pecado e permanecem nele, então nós sabemos que a semente de Deus não está nesta pessoa. Em Hebreus capítulo 6, eu não irei desenvolver esse texto, nós temos uma exemplificação clara, e a ilustração é esta. Aqui há dois terrenos, dois campos para a plantação de uma semente. Um deste terreno, todos os terrenos, na verdade os dois, aqui é uma linha divisória, estão debaixo do mesmo sol, debaixo da mesma chuva, debaixo das mesmas influências germinativas da natureza, não é? Sol, chuva, etc. Um desses campos, terrenos, foi arado, preparado, tirou-se os espinhos, as pedras, os restolhos de plantas, o que quer que seja. O outro está ali e permanece do mesmo jeito que sempre foi desde que existiu. E a chuva cai. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Aqui estão duas pessoas debaixo da mesma influência do Evangelho, ouvindo a palavra de Deus, sentados aqui nesta congregação. E o texto diz, espera-se que os dois terrenos que recebem água, que recebem semente, o sol de Deus, produzam um fruto bom. Mas um deles produz espinho, ervas daninhas, joio, o outro produz fruto verdadeiro. Assim está provado
que embora esteja na igreja, se chamava cristão, se comportava como cristão, estava debaixo da mesma influência do Espírito, viu, testou, viu pessoas sendo salvas, etc, etc, mas no final das contas disse, sabe de uma coisa? Isso não é para mim, eu quero essa vida. E o outro, eu reconheço, sou um pecador, eu necessito dessa nova vida, e responde ao Evangelho. Um produz fruto para a vida eterna, e o outro, evidências da condenação. É isso que ele quer dizer, não que os dois eram salvos, um perdeu a salvação, não, é que os dois estavam debaixo da mesma influência. É a ideia da semente. Se ela está em mim, então ela permanecerá, e eventualmente aquele novo crente irá vencer este pecado. Aqui está então, por fim, a terceira declaração, e eu mencionei que é típico do apóstolo João, é interessante, veja o versículo 9 novamente. Veja como ele diz: qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, veja, porque é nascido de Deus. Mas espera aí, apóstolo João, o Senhor já disse isso lá no início, qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, e agora diz novamente, porque não pode pecar, porque é nascido de Deus. Como assim? O que o Senhor quer dizer aqui? Essa é a maneira como ele escreve, é muito singelo, ele repete, ele afirma, ele deixa bem claro o que ele está dizendo. Bem, ele já tinha dito isso, ele já tinha dito essa característica de uma pessoa salva. O que ele está fazendo aqui é passando do status espiritual de uma pessoa para a prática. E aí ele volta ao status. Status é a condição desta pessoa. Morto, filho do maligno, filho da condenação, salvo, filho de Deus. Seu status. Qual é a sua prática? Não praticar o pecado, não permanecer o pecado. Aí ele volta para o status e diz, porque é nascido de Deus. Esse é o status dele. Percebe? Do status para a prática, e agora ele volta a declarar por quê. É como se você dissesse assim, você não está com fome porque você já comeu. Porque você já comeu, é por isso que você não está com fome. É isso que ele está fazendo. Ouça novamente. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Sua semente está nele. Não pode pecar, por quê? Porque é nascido de Deus. Ele se repete aqui. O que ele está dizendo é isso. Você não pode entrar em uma vida de pecado novamente, voltar e permanecer e viver nesta vida se você nasceu de novo. E quando Satanás estala o dedo, lá você vai, você obedece. Lembra do quartel, se você passou pelo exército? Companhia, não é? Firme, todo mundo, você mecanicamente força, você ouve isso tanto que você automaticamente obedece. E assim é o nosso Senhor. Antes da conversão, a Bíblia chama de Satanás, somos filhos do maligno, não de Deus. E no momento que ele estala o dedo, lá nós vamos pecar. Como um cavalo, no momento que põe a cenoura diante dos outros, ele vai atrás, ele guia, ele é guiado pelo pecado, ele permanece. Mas agora não. Se eu nasci de novo, se eu encarei meus pecados, se eu clamei a Deus por vida e salvação, Ele me perdoou, aceitou meu arrependimento, me deu uma resposta de paz, enviou o seu Espírito, me transformou. No momento agora que eu saio, e Satanás diz, estalo de venha, e você, não. Agora não mais. Aquele poder, domínio do pecado foi tirado. Você não precisa, não deve, não irá absolutamente ir quando é tentado, seguir conforme é tentado. Por quê? Porque você é nascido de Deus, diz o apóstolo João, pelo Espírito. Agora não. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. O pecado é uma vida de retidão moral. Luta contra o pecado. Se você pode dizer ao maligno, ou não pode, melhor dizer ao maligno, não, eu não irei, e resistir e vencer essa tentação, então, querido amigo, não se ofenda. Você ainda é um escravo do diabo e você está indo para o inferno. Talvez isso soe como falta de amor. Talvez você não creia nisso.
Mas siga em frente e você saberá. Mas, querido amigo, você não para perguntar essas coisas? Por que daquela morte tão agonizante do Filho de Deus vindo a este mundo? Foi para libertar uma pessoa do poder, do domínio, do pecado e de Satanás. E quando o Filho de Deus liberta alguém, verdadeiramente esta pessoa foi liberta do domínio, do poder, da prática do pecado. Volte atrás, não é que nós não pecamos, do domínio, do poder, da prática do pecado. Ele não estala mais o dedo e nós corremos e ficamos por lá, nós lutamos. E eventualmente o crente firmado no Senhor irá vencer. Me preocupo muito com pessoas que se dizem salvas, mas permanecem em seus pecados. E elas estão na igreja, vão à igreja, mas não há problema algum sair da igreja de volta a se enxafurdar com a lama. De volta a beber daquilo, deste mundo do pecado. E dizem que são filhos de Deus. Eu me preocupo com pessoas que afirmam serem filhos de Deus, mas são como que cadáveres frios, não há vida na alma, e saem daqui e voltam à mesma vida ao longo da semana. Não há vida na alma. Às vezes umas faíscas espasmódicas, mas não há vida, continuidade dada na conversão. Você pode argumentar, mas eu nasci na igreja, sou filho de pais crentes, eu fui batizado, tomei a ceia, fui crismado, eu confessei, afirmei, eu fiz isso, fiz aquilo, passei por essa classe, isso, aquilo, eu sou um pregador como eu. Sim, mas se você sai desse púlpito e você sai pela semana e volta à prática desses mesmos pecados, você ainda é um filho, uma filha do diabo e permanece condenado e está indo para chamas eternas, diz a palavra de Deus. Querido amigo, no lugar de contender comigo em tua mente estas verdades, por que você não ora e suplica ao Senhor? No lugar de debater comigo em tua mente, por que você não ora e roga e suplica a Deus para te salvar? Porque Ele é um Deus de graça, graça maravilhosa, graça que perdoa o pecador que não merece nenhum perdão. E Ele transforma o pecador, Ele salva completamente. Ele ouve a oração de um pecador arrependido e responde. E Ele não te lançará fora quando você for a Ele como um pecador. Embora a justiça de Deus reclame pela sua condenação, Cristo Jesus ofereceu a sua vida. Ele é um Deus de graça, de misericórdia tão grande. Ele está pronto a te perdoar se você for a Ele como um jovem, menino, uma menina, como um adulto, um senhor, uma senhora, um pecador diante de Deus. Roga a graça de Deus. Ele traz pessoas ao seu reino. Ore a Ele. Peça que Ele te salve por sua graça maravilhosa, pelo seu amor real, pelo seu poder. E Ele fará isso. É uma promessa dEle. Vamos orar juntos. Senhor Deus, bendito Deus de graça e misericórdia, nós clamamos a Ti. Move, Senhor, em cada coração neste lugar e dá que cada alma que ainda não experimentou o Teu amor e a Tua misericórdia, de fato, busque e se aproxime de Ti pela fé em arrependimento e clame e se entregue. E experimente então que o Senhor é bom, que o Senhor salva o pecador, que o Senhor ouve o clamor do coração contrito e arrependido e perdoa e dá vida, uma nova vida, aqui e para toda a eternidade, a vida eterna. Nós rogamos, nós te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus Cristo e para o teu louvor, ó Pai. Amém.
Vamos concluir juntos nesta noite, louvando ao Senhor com o hino de número 57 em nosso inário. Hino de número 57. Ao contemplar o horrenda cruz em que morreu da glória o Rei, minha vaidade e presunção eu abandono em contrição. E agora que a graça do Senhor Jesus Cristo Salvador e o amor de Deus, o Pai, e as consolações tão ternas e tão presentes do seu Santo e glorioso Espírito permaneçam e continuem com cada um de nós, hoje e durante a nossa breve jornada aqui na terra, e para todos sempre mais. Amém.